Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos começando aqui pela PAN, nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2018. Sejam bem-vindos. Terror na Catedral. Quem é o homem que matou 4 pessoas e feriu outras 4 após uma missa em Campinas, no interior de São Paulo? O ataque a tiros foi explorado no bojo do debate sobre o porte e a posse de armas no país. O sabor da vitória. Terminou ontem mais uma temporada do MasterChef Profissionais. A gente vai falar sobre as emoções da final e explicar por que a ideia de fazer o reality só com celebridades está em banho-maria. A arte imita a vida. O nosso convidado de hoje traduziu a conversa que Jair Bolsonaro teve com Donald Trump e imitou os dois num vídeo que viralizou. Prepare a sua melhor risada daqui a pouco. André Marinho vai estar na área com a gente aqui no Morning Show. Esses são alguns destaques do programa que está apenas começando. You're speaking to Donald Trump. Olá, Trump! Uma grande satisfação para mim finalmente poder falar contigo. I speak English porra nenhuma. But I'll try my best aqui, tá ok? É muito parecido, né, Ed? Olha lá, vamos lá. Agora que você conhece os destaques do Morning Show, a gente pode engatar uma segunda marcha e já apresentar a hashtag de hoje, Paulinha. Qual é? Olha essa história, senhor Edgar Piccoli. O astro da NBA, o Stephen Curry, do Golden State Warriors, lançou uma teoria da conspiração num podcast chamado Winging It. Ele disse que, como muitos, Edgar, ele não acredita que o homem pisou na lua. Ei, querido. Mandou essa, é? Pois é. Só que quando a gente fala isso por aí, caso seja o seu caso de não acreditar, né? O que acontece? Nada. Tipo alguém nada. olha pra você e fala, tá. Só que quando um cara desse fala, isso repercute. E aí o porta-voz da NASA convidou o cara pra ir lá no laboratório lunar da agência no Texas, pra ver de perto, entendeu? Tocar, Edgar. Chamaram o cara lá? É, pra tocar em centenas de quilos de pedras retiradas da lua, você entendeu? Quem sabe assim ele acredita, né? Não sei. Você acreditaria? Como é que prova que é da Quem lua não a acredita? pedra? Não, eu entendo quem não acredita por um simples motivo. A gente foi pra lua nos anos 60, gente, que a gente parou de ir. Não dá pra explorar mais nada. Eu super acredito que a gente se foi, pelo amor de Deus. Bom questionamento. Por que a gente não tá indo pra lá direto ainda? Adorei, né? Fefito. Ótimo. Por que parou, né? Porque parou, tem tanto pra furar ali dentro, não tem? Não vai achar água, um micróbio, não sei. E outra, se falar nessa pedra que é da lua, você acredita, não acredita? Certamente. Como é que você vai saber que é? Junta um monte de rocha lá e fala, É. tudo isso, queridos, trouxe da lua. Pode ser um Da lua pra mim- fragmento de meteorito, sei lá. Da lua pra mim só o Tonho. Mas Esse é real. Você sabe, Edgar, que a principal evidência de que o homem chegou mesmo à Lua é que os russos, né, no contexto da Guerra Fria, nunca contestaram, né? Haveria todo o interesse e era em uma contestar. corrida espacial e de Exatamente. fato é seria muito um ponto difícil aí. encobrir essa Pelo mentira, inimigo, né? gente. É, exato. Seria muito difícil encobrir essa mentira. Mas de qualquer forma, são muitas teorias, não é, Edgar? Stanley Kubrick filmou. Tem essa teoria maravilhosa. Essa é legal. As teorias da conspiração. São Sim. muitas, Edgar. E você, querido twitteiro, pode participar hoje com a sua hashtag Teorias da Conspiração. Posta aí uma coisa que você acredita, que seu grupo acredita, que você defende, que você acha, enfim, que é caô, eu não sei. Participe, tem gif, tem meme, se eu tenho certeza, e eu quero ir para os assuntos mais comentados do Brasil, causando discórdia com hashtag Teorias da Conspiração. E vocês sabem, né, queridos ouvintes e espectadores, outra maneira de interagir com a gente é pelo nosso WhatsApp, 11 931 17 1009 é o nosso número, e o tema aqui é o seguinte: nesse 12 de dezembro, Silvio Santos completa 88 anos. No duro? E aí, todo mundo imita o Silvio Santos. Qualquer pessoa na face da terra imita Imita o Silvio aí, Edgar.
Oi, mas vamos lá, você liga e agora... Perfeito. Tira! Igual. Tá ruim, né? Foi bom. Mas Não, tudo bem. Tá, agora imita o Silvio. tá vai. bom, mas tá ruim, né? Ou tá ruim, mas Não, tá foi bom. bom. Então você, faça como eu. Use a cara de pau para mandar a sua imitação aqui pro Morning Show do Silvio Santos, beleza? Envia pra gente com o vídeo na Bem horizontal. bolado, bem bolado. O vídeo na horizontal. Pede você, vai, Silvio. Vai. Você tem que mandar um vídeo, como é que é? Esse aqui é o programa, qual que é esse programa? É o Morning É o Show. Morning esse. Show. Você é o A Jovem Pan. Eu sou o Edgar. Edgar, que era da Bandeirantes. Também da Bandeirantes. E aí tem que mandar um vídeo na horizontal imitando o Silvio Santos. É isso aí, é Qualquer isso. tipo de imitação. Qualquer, pode falar qualquer coisa. Não, Falar- canta a pipa do vovô, não sabe mais. Vai falar as besteiras que eu tô falando, hein? Coração corintiano. Vai lá, manda aí a sua imitação do Silvio Santos, 11 931 17009. Vamos fazer um festival de imitação do Silvio, beleza? Nesse dia que marca aí o aniversário de 88 anos do Homem do Baú. No mais, você pode nos assistir pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br, também pela nossa transmissão youtube.com/morningshowjp. Estamos no Instagram, também no Facebook, passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Nessa terça-feira, um homem portando uma pistola 9mm e um revólver calibre 38 abriu fogo dentro da Catedral Metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo. 4 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas. Vini, conta pra gente aí como é que foi o ataque, dê detalhes do ataque e o que se sabe até o momento sobre o atirador Euler Fernando Grandolfo. Pois é, Edgar, o ataque ele aconteceu ontem por volta da 1h da tarde. A missa na Catedral Metropolitana de Campinas começou por volta do 12h15. Este homem, que atende pelo nome de Euler Fernando Gandolfo, de 49 anos, entrou na igreja, sentou em um dos bancos ali da igreja e no final da missa ele se levantou e começou a fazer esses disparos de forma aleatória. Tinha algumas pessoas, inclusive até no banco de trás dele. Ele atirou primeiro nessas pessoas e depois ele acaba disparando para outros lados também, em outras pessoas que estavam ali dentro da catedral. Tinha por volta de 20 pessoas, acabou matando 4, ferindo outras 4, uma está em estado grave e outras 2 já receberam alta na noite de ontem, Edgar. E ele mora em Valinhos, né, que é a cidade vizinha ali de Campinas, uns 5 quilômetros, né? As duas cidades ficam um pouco mais aí de 100 quilômetros aqui de São Paulo. Ele mora com o pai. A mãe já morreu e ele mora com o pai há alguns anos já. Ele é desempregado, trabalhava... O último emprego dele foi em 2014, quando ele era assessor do Ministério Público de São Paulo, né, analista de sistema. E segundo as investigações que já começaram a ser feitas aí pela polícia, a polícia inclusive já esteve na casa dele ontem, já apreendeu ali alguns materiais, né, alguns cadernos, notebook, e conversou já com pessoas próximas a ele, familiares, ex-namoradas, amigos, né. Ele era uma pessoa muito reclusa, que tinha um perfil estranho, inclusive nas redes sociais você não consegue deduzir muita coisa da vida pessoal dele, porque ele não publicava quase nada, né? Uma pessoa bem introspectiva mesmo, que quase não saía de casa, ficava ali no quarto dele e tinha um quadro já de depressão, né? Ele inclusive passou por alguns tratamentos médicos. E segundo uma ex-namorada dele revelou, Edgar, inclusive disse que ele estava com uma aparência bem modificada da época que os dois namoravam, uma aparência um pouco mais magra, um pouco mais abatida. Disse que ele era um cara muito inteligente, inclusive passou, né, em concursos públicos, se formou em publicidade, enfim, tinha uma personalidade um pouco de opiniões fortes, conservadora, e que tinha um ódio realmente à Igreja Católica, né? Ele conservava esse ódio à Igreja Católica pela atuação do pai na igreja,
que o pai era muito voluntarioso, o pai chegou até a ser ministro, né, de Eucaristia, enfim, tinha uma participação ali na Igreja Católica e ele não gostava muito disso, achava que o pai ficava muito tempo dentro da igreja e não fazia muitas coisas dentro da casa, então ele conservava aí esse ódio. A polícia ainda faz algumas investigações em torno da motivação do ataque, em torno também das pistolas que ele carregava. Ele tinha uma pistola de 9mm e também uma arma de calibre 38, né? Ele utilizou uma dessas armas para fazer os disparos e a outra para atirar contra ele mesmo, né? Inclusive, Edgar, essa ação da polícia, a polícia acaba entrando na igreja muito rapidamente, porque ali é uma região bem movimentada, que tem um comércio, deve ter um policiamento então já ativo, tinha né? Um policiamento ativo, então a polícia entra, existe ali também um confronto, né? Ele acaba disparando também contra a polícia, ele acaba sendo ferido, e aí quando viu que ele já estava realmente contido, ele acaba se matando. Então a polícia está investigando a origem dessas armas que estão com as numerações raspadas, né? Edgar. E também se ele tinha algum tipo de relação com essa igreja, com as pessoas que frequentavam ela, enfim, investigações importantes escolheu a igreja agora. Né? Por que ele escolheu essa igreja? São investigações que agora estão sendo feitas aí pela polícia. Esse descontentamento com o pai que você se refere pode ser um dos motivos, um motivo torpe, né? De qualquer forma, pode ser. Nada se justifica. Cada hora que a gente vê uma violência dessa, a gente imagina, puxa, chegou até aqui, né? Até então a gente estava falando dos ataques nos Estados Unidos, não é algo comum aqui, em outros lugares, e chegou, e para mim particularmente chegou de uma forma, é a minha cidade, eu sou de Campinas, frequentei muito essa região, como todas as grandes cidades do país, as matrizes, né, as catedrais, elas se localizam em regiões centralizadas, e ali é uma região que virou um calçadão, como é, por exemplo, aqui em São Paulo, a Praça da Sé, a frente da Praça da Sé, como é no Rio, a Candelária, como é a matriz de Belo Horizonte, onde tem um largo, um espaço, onde funciona um comércio de muito movimento, e o pior só não aconteceu também, eu acho que porque havia um número já reduzido de pessoas na igreja, era o final da missa, e porque tem um posto policial ali no Largo da Matriz. E a Avenida Francisco Glicério é uma das avenidas principais de Campinas, onde se localiza o Largo da Matriz, e ao lado da Rua 13 de Maio, que passa bem na lateral da igreja, que é uma rua é a rua de maior movimento comercial na cidade de Campinas, e tem um posto policial ali. A ação foi muito rápida e evitou o que poderia ter sido pior ainda, com o maior número de mortos nessa ação desse sujeito. E a polícia também está investigando quais foram os últimos passos dele, por onde que ele esteve antes aí dele executar aí este ataque na catedral, Edgar, e inclusive esse ataque acabou, né, reacendendo aí um debate sobre a liberação de armas no Brasil. O futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, já afirmou que esse ataque não muda a intenção do governo de liberação de armas no país. E ontem nós tivemos um debate bastante acalorado, né, pelas redes sociais, porque também acaba se politizando muito quando acontece um tipo de ataque desse. O Guilherme Boulos, que concorreu à presidência pelo PSOL, Edgar, líder do movimento MST, nós temos o tweet dele aí, Brunão, para ilustrar para as pessoas aqui no Morning Show. Lamentou, né, pela tragédia, né, que um homem atirou dentro da igreja em Campinas, mata 4 e se suicida, presta ali a solidariedade aos familiares, e aí reflete o seguinte: importante que motive a reflexão daqueles que acreditam que vão gerar segurança com mais armas. E aí o apresentador do SBT, comediante Danilo Gentili, deu uma resposta bastante agressiva aí ao Guilherme Boulos. Nós tivemos até que censurar algumas palavras que o Danilo escreveu aí pela rede social dele, dizendo o seguinte: eu acho que devemos aproveitar o momento e refletir também sobre o pi da sua mãe, né, Guilherme Boulos, porque se ela tivesse trancado ele direitinho naquele dia da diarreia, teria pi você. Vai usar gente recém-assassinada para fazer panfletagem política na PQP. Foram as palavras aí do Danilo Gentili.
Então foi um debate forte, também, mas eu acho que é a gente tem que forte, parar pra né? pensar. Cada um debate com os argumentos que tem. E nem é uma questão de panfletagem política, mas eu acho que a gente tem que parar pra pensar que esse tipo de ataque tá acontecendo agora no Brasil e refletir sobre a necessidade de se armar ou não a população é bem necessário. Lembrando, Fefito, que não existe a liberação das armas no Brasil. Não, então, quer dizer, sim. como que esse cara já conseguiu essas armas, né? Vai ter a investigação em torno disso agora. Não, e um dado alarmante Vini, nos Estados Unidos a população está armada, tá liberado, e o número de ataques não diminuiu. Inclusive, é muito constante. Então, é uma coisa a se pensar. Vamos ouvir o Caio aqui. Eu não sei, as pessoas que, por exemplo, quem votou no Bolsonaro, eu não sei se a adesão a essa ideia de liberação do acesso a armas é unânime em quem votou, fez a escolha pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas é uma discussão que vem à tona, assim, né? A facilidade com que essa decisão, a partir do momento que ela for confirmada, levar a arma na mão das pessoas, se já com essa, da maneira que é hoje, acontece o que acontece, porque o cara que quer cometer alguma coisa consegue uma arma de qualquer forma, exatamente, com a facilidade, talvez pessoas de menor acesso, ou como pessoas comuns, enfim, que não tem nenhum projeto de fazer nenhum mal, como esse sujeito deve ter programado fazer isso e tal. Pode facilitar o acesso, e eu não sei se isso traz segurança ou não. Quero ouvir, Caio, você falar a respeito. Eu acho que sobre a visão majoritária da população a respeito do desarmamento, o último dado concreto, fidedigno que a gente tem é a votação do plebiscito. A esse respeito, né? Então, cerca de 65%, quase 2/3 da população se manifestou no sentido da liberação do comércio de armas de fogo, e isso foi solenemente ignorado pelo nosso Congresso, que passou por cima da vontade popular. Mas aqui é muito importante a gente deixar registrada a nossa solidariedade às vítimas e aos seus familiares, os cumprimentos aos policiais, aos bravíssimos policiais que interromperam, né, o massacre. E eu, de certa forma, partilho da indignação do Danilo Gentili pela politização dessa tragédia. Inclusive, vou comentá-la aí só como realmente contraponto ao que falou o Guilherme Boulos, né? A gente tem aí um ex-candidato despontando, ex-candidato à presidência, como bem colocou o Vini, despontando para o anonimato, deslumbrado com a própria insignificância e cujo fracasso já está subindo a cabeça. Então eu acho que ele está querendo chamar a atenção, tentando explorar politicamente essa tragédia. O tweet dele fala o seguinte: importante que motive a reflexão daqueles que acreditam que vão gerar segurança com mais armas. Então fica implícito aí o apoio dele à política desarmamentista do lulopetismo e dos tucanos, né? Então no final da década de 90, começo dos anos 2000, aí que foi implementada essa política. Acontece que o desarmamento, além do sonoro fracasso, vide a situação da segurança pública, é uma falácia, e a tragédia de Campinas é mais uma prova disso. Eu separei 4 fatos bem rápido aqui pra gente refletir a respeito. Primeiro, esses assassinatos, esse massacre agora em Campinas, se dá durante a vigência do desarmamento, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, o autor do massacre, por definição, ele tem índole criminosa, ainda que latente. Uma pessoa de bem, normal, jamais faria isso. Terceiro ponto, as armas do crime, elas estavam com o número de série riscado. Ou seja, portanto, elas são ilegais, né? E, finalmente, o quarto dado é que a violência só foi interrompida por outras armas, por força superior. Qual que é a conclusão óbvia disso, pessoal? O desarmamento não desarma o criminoso. Mas a arma evidente. arriscada e a arma oficial matam da mesma forma. Mas né? então, mas e a ação foi da polícia. Mas né? o criminoso que é treinado para usar. A gente está discutindo a política do desarmamento. O desarmamento não desarma o criminoso e, por outro lado, ele tira do cidadão de bem o direito fundamental de legítima defesa, né? Agora, a população, depois desse tweet do Boulos, tem todo o direito de cobrar a coerência dele. Eu não quero ver ele andando por aí com seguranças e capangas armados, né? Quer falar? Alguém mais quer comentar? Eu só acho que a gente tem que parar pra pensar que a gente acha que a gente tá pronto pra se defender nesses momentos, especialmente se manipulando arma de fogo, e a gente nem sempre tá e acaba em tragédia muito grande. Eu repito, o fato da população ter acesso à arma legalizada não necessariamente diminui a quantidade de ataques. Nos Estados Unidos a gente tava num índice tão alarmante que em dado momento nesse ano tava quase um ataque por dia. E esses ataques não vêm
de gente que tem um gene para a bandidagem, como as pessoas costumam imaginar. Tem gente do bem que surta. Os tais cidadãos do bem que se auto-intitulam cidadão do bem também surtam. Também abrem fogo no cinema, no hospital, na igreja ou na rua. E eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Vamos para Brasília, os parlamentares, sabe como é que é, né? Tão loucos para sair de férias. É muito, mas muito trabalho mesmo e dedicação ao longo dos 12 meses. E nos estertores do ano rola aquela correria para aprovar algumas propostas. Outras são empurradas com a barriga. Zé Maria Trindade, preâmbulo feito aqui. Deixa eu te perguntar o seguinte, o que aconteceu no Congresso com 2 assuntos importantes? Vamos a eles aqui, ó. A restrição do foro privilegiado e o Escola Sem Partido. Bom dia para você aí em Brasília, Zé. É isso, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, eu costumo dizer que sou desses que não gosta de congresso cheio, não, porque toda vez que aquele plenário enche, eles votam contra o interesse do povo. Então não é muito bom você ficar, vai para Brasília votar, porque coisa dá errado, né? E nesses últimos dias aí, tem um afunilamento danado, né? Vários projetos e o Congresso está meio solto, porque o Bolsonaro não quer negociar cargos, e aí os deputados e senadores estão codependentes aí disso, é tipo uma síndrome de abstinência mesmo, meu Deus. Tem gente sentado ali na esplanada chorando, olhando para o palácio, chorando de saudades daquelas benesses antigas, né? Essa situação. Mas esses 2 projetos, eu acho que deram ali um final feliz para os 2. Vamos pegar primeiro o foro privilegiado, o fim do foro privilegiado. É um projeto do senador Álvaro Dias, que praticamente acaba com o foro privilegiado. Ficam com essa espécie de vantagem, né? O presidente da República, vice-presidente da Câmara, Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí todos os processos iriam imediatamente para a primeira instância, né? E esse projeto seria arquivado, mas foi aprovado na comissão especial, fica pronto para o plenário da Câmara e pelo que eu vi, só não haverá votação porque o Brasil está diante aí de 2 intervenções federais e a Constituição proíbe a votação, a mudança da Constituição durante a vigência de um ato desse, que é uma intervenção federal. Então, foro privilegiado, aprovado na fase de comissão e depende do plenário da Câmara. Terminou, na Câmara terminou. O outro projeto é o Escola Sem Partido. Eu, particularmente, tenho resistência a essa história de colocar na porta de uma sala de aula lá os deveres e as proibições para um professor. Entendo que a escola é o local de debate, local aberto, e tem que ser assim. Mas, por outro lado, o projeto foi muito bom, porque ele incentivou, provocou e fez eclodir em toda a sociedade essa história de doutrinação nas escolas e principalmente nas universidades. Isso é muito grave, Edgar, porque, veja bem, eu ouvi estudantes que fazem o Enem dizerem que, às vezes, pensam uma coisa e respondem outra, porque sabe que o que eles chamam de cultura do Enem é nesse sentido. Isso fica muito evidente na redação. Se você faz uma redação tomando ali teses contra esta cultura do Enem, é sinal de nota baixa. Então aí a luz vermelha está acesa. Então o projeto não foi votado, houve um esvaziamento da sessão, é outra coisa que eu critico. Acho que o deputado tem que ir lá e dizer sim ou não, é para isso que eles são eleitos. E quando o assunto é assim, porque perdem votos de um lado e de outro, eles correm, esvaziam o plenário. Então, esta omissão é uma posição política importante. Mas, de todo, ficou para o ano que vem o assunto, Escola Sem Partido, mas provocou, sim, esse grande e pertinente debate na sociedade brasileira, né? Zé, eu falando aí de congresso cheio, congresso vazio, né, e o perigo do congresso cheio, me lembrou daquela frase, né, todo poder emana do povo e contra ele será exercido, né, parece que é mais ou menos um dos lemas do congresso. Já que você teceu aí os comentários sobre o projeto do Escola Sem Partido. É importante dizer, atenção, essa frase contém ironia. É verdade, né, tem que deixar explícito, né, eu sou novato ainda, Zé, obrigado pelas dicas aqui.
aqui. Já que você teceu aí seus comentários sobre escola sem partido, eu vou falar do outro ponto, né, do foro privilegiado, né? É interessante anotar que, além dos políticos, ele beneficia uma série de autoridades, né? São mais de 50 mil autoridades. Se fosse 50, era muito, né? E uma coisa que deveria ser uma garantia para o cargo, ela passou a significar aí um atestado de impunidade mesmo para os ocupantes desses cargos, especialmente os políticos. Eu estava vendo, e por que isso? Os tribunais, eles não estão preparados, né, pensando no processo judiciário, para tocar inquérito judicial, instrução processual, esse tipo de coisa. Estava vendo um dado que só para você, depois do recebimento da denúncia, só para instaurar o processo no STF, leva em média 18 meses. É muito louco. E até para fazer intimação e citação de político, eles demoram um tempão, o que também é curioso, porque seria só atravessar a Praça dos Três Poderes e lá no Congresso citar ou intimar o político. Mas enfim, e um outro mecanismo também de delonga, de morosidade processual, é aquele que o ouvinte da PAN está se familiarizando, que é quando o ministro pede vista, né, e o negócio não tem prazo e corre solto. Só para manter o ouvinte atualizado do placar, né, no âmbito da Lava Jato, o STF segue não julgando nem condenando ninguém, enquanto isso lá em Curitiba, na primeira instância, são 215 condenações, 140 réus e mais de 2.036 anos de pena distribuídas. Não é à toa que políticos aí do gabarito, contém ironia aqui também, de Gleisi Hoffmann e Aécio Neves, não se incomodaram de descer um degrau do poder para não abrir mão desse privilégio. É isso, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Um abração. Perfeito. Muito bom dia. Bom dia a todos. Agora 10 horas 27 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui com o Morning Show, meus queridos ouvintes, é hora da nossa entrevista. Num esforço hercúleo, a nossa produção, a gente conseguiu trazer ao programa figuras de relevo da política nacional e internacional. O curioso aqui, fiquei pensando, é que todos só tinham agenda para hoje. Incrível isso. Estou aqui com a gente no estúdio o presidente eleito Jair Bolsonaro. Muito bom dia, presidente. Olá, prezados amigos, ouvintes da Jovem Pan do Morning Show, tá ok? Uma grande honra poder estar aqui com vocês aqui, tá ok? O presidente americano também, o Donald Trump. What's up, Mr. President? Edgar, such a tremendous pleasure to be here speaking with your people. An amazing show, and I'm really excited, I have to tell you. Thank you. O prefeito do Rio de Janeiro também dá o ar da graça aqui, Alô, o Marcelo meus Crivella. amigos. Salve aí, bispo, beleza? Um grande prazer poder estar falando com todos vocês aqui agora. Nós vamos cuidar dos seus ouvintes. Vamos fazer um baita programa para todos nós curtirmos muito. E quem tá fazendo a segurança de toda essa galera aí é o ex-governador da Califórnia, o exterminador Arnold Schwarzenegger. Welcome back. I'm here with the people of Young Pan. What a tremendous radio station you have here. And we are here to have a really important show because I really miss being governor of California. But this is even better than being governor of California, I can tell you. Young Pan. Vamos aplaudir! Tudo bem demais. E o Trump, ele faz a mesma cara. Faz a mesma cara, igualzinho. Pintar o cabelo. Agora sim chegou o momento das boas-vindas pro André Marinho, que é o agente de toda essa galera aí, que tá aqui com a gente hoje no Morning Show pra essa entrevista. Tudo bom, André? Maravilha, Edgar. Bem-vindo aqui ao Morning Show, pô. Uma grande honra pra mim, agradecer demais o convite, muito bacana poder estar falando com os ouvintes da Jovem Pan aqui hoje. Tem dúvida agora, você tava imitando alguém? Não, Fiquei sou eu. Fiquei te olhando assim, peraí. Será que ele tá imitando alguém? Ele não mexe, não mexeu muito você não mexeu muito a boca, fiquei, sei lá. Meio ventríloco. Ficou meio ventríloco. Olha que o André, ele estourou na internet recentemente com esse vídeo aqui, ó, em que ele imita o Donald Trump e o Bolsonaro. Solta pra gente, Bruno, por favor. 28 de setembro de 2018, véspera da alta médica, Hospital Albert Einstein, São Paulo. Hi, Captain Bolsonaro. Congratulations. You're speaking to Donald Trump. Olá, Trump. Uma grande satisfação para mim finalmente poder falar contigo. I speak English porra nenhuma. But I'll try my best aqui, tá ok?
No, it's totally okay. I love how you sound, by the way. I gotta say, you're one tough cookie. And you had a truly amazing recovery. So, are you ready to rumble? Pois é, cara, eu tô quase me dando alta aqui. Já tô de saco cheio dessa cambada de homem vestido de branco, passando a mão, enfiando tudo em mim. Mas, você imita muito bem, cara, essas figuras que a gente acabou de ver. O Bolsonaro é impressionante. Ele chegou a conferir a tua imitação? Ele viu esse vídeo, não? Pois é, o meu ano de 2018 pode se resumir com uma palavra: surreal, em todos os sentidos, porque a produção de todo o material para a televisão da campanha do presidente eleito foi concentrada dentro da minha casa. Meu pai foi eleito agora suplente de senador na chapa do Flávio Bolsonaro, então a gente criou uma amizade muito forte, intensa ao longo desse ano, um convívio quase que semanal lá dentro de casa. E ele endossou meu canal em algum momento, entendeu? E eu cheguei a gravar um vídeo, hoje em dia eu faço questão de, enfim, ter esse ouro maciço, eu faço questão de botar no final para ele fala: canal André Marinho, siga, compartilhe, curta e inscreva-se aí, ok? É muito igual, o timbre é igualzinho. Meu. André, você começou a fazer esse ano também, ou você já fazia essas imitações? Vinícius, desde 8 anos de idade que eu faço, mas eu tava um pouco reticente se eu deveria, enfim, de fato, explorar esse talento, esse dom, assim, que eu levo desde moleque comigo. A primeira imitação que eu fiz foi Lula, e tem até o Silvio Santos, que é aniversário dele hoje, e acho que essa aí é assim, a base. Não, você vai ter que fazer essas imitações agora. Faz o Silvio Santos, é aniversário dele. Oi, parabéns pra mim. Tô aqui agora porque você pode realizar o sonho da casa própria. O Carlinhos Baú pode tirar isso, Lombardi. André, vai virar uma carreira, então você vai abandonar. O que você faz além de imitar as pessoas? Bom, você tá pensando claramente em levar isso a sério, assim? Não, sim. Eu tô fazendo um esforço, assim, pra não apresentar o que eu sei de fato fazer, que não se limita somente às imitações. Eu acho que eu tô num momento de definição profissional. Graças a Deus tem muita oportunidade boa surgindo para mim. Tô colhendo os frutos aí do canal que eu inaugurei. E esse projeto das imitações vai seguir certamente em curso aí de agora em diante. Afinal, tá dando uma projeção para mim, só que eu apresentei o Réveillon de Copacabana para 3 milhões de pessoas, eu tenho esse lado um pouco de mestre de cerimônias também, apresentei o congresso do MBL semana passada. E como é que você vai equalizar isso? Adiantando já um pouco a nossa pauta aqui, aproveitando a deixa do Fefito, você é um apaixonado por comunicação, um cara que trabalha essa questão das imitações, tal, gosta de colocar no texto ali também, mensagens, o que ele quer dizer, tal. Como é que você vai equalizar isso com a tua paixão também pela política, assim? O que você acha que vai ser daqui pra frente num curto prazo da tua vida aí? Pois é, eu pretendo agora no início do ano que vem já não me limitar somente a fazer imitações no canal. E agora em diante talvez seguir uma linha mais de um talk show, algo mais de comentarismo político, obviamente com inserções de humor, e esse lado de imitação vai estar sempre presente. Afinal, foi o que me deu essa fazer um show assim também, você já pensou? Tipo, no estilo stand-up? Tem muita coisa no meu radar, enfim, mas eu tô no momento assim, amadurecendo muitas oportunidades que ainda bem que estão surgindo. Mas, enfim, tem muita coisa boa vindo por aí, com certeza. Agora, durante a campanha, você chegou a gravar mensagens? Assim, você falou que ali foi montado um QG, que você participou muito ativamente, começou essa troca e tal. Aposto que todo mundo meio que pedia, houve alguma coisa assim? Não, tipo, grava isso daqui, claro, faz uma piada aqui, manda pra minha tia, alguma coisa do tipo. Era recorrente que houvesse esses pedidos, assim, faz aqui pra minha tia, assim, pra algum parente meu. Então eu fazia com o maior prazer, sempre quando me pediam pra fazer isso, era sempre direcionado pra algum familiar, algum parente, algum amigo. Então, e nunca teve uma tentativa assim de manipulação, de pegar alguma coisa que, por exemplo, você fez o Jair Bolsonaro falando tal coisa, a pessoa vai lá e coloca no WhatsApp como se fosse ele mesmo falando? Não, porque eu acho que, assim, mas aí se isso de fato aconteceu, o ônus não é meu. O que eu fiz é sempre parto da ideia que eu tô fazendo algo ali cômico e tal, pra tentar realmente ali, enfim, fazer uma paródia acima de tudo. E eu cansei de fazer áudios imitando Alckmin, Ciro, Daciolo, Meirelles, Álvaro e todos esses presidenciáveis ao longo do ano, pedindo até voto na voz deles e tal. Sim. Enfim,
utilizando o discurso deles de forma assim, para tentar até angariar apoio a eles, sempre numa luz positiva, entendeu? André, agora tem uma coisa aí que a gente quer saber, desculpa, Fefito, essa questão do inglês, você faz muito bem o Donald Trump também, você tem uma imitação boa dele, Schwarzenegger. Quando, por exemplo, o Trump ligou pro Bolsonaro para parabenizá-lo pela vitória eleitoral, aí foi você que traduziu a conversa, essa história aí, podemos botar fé nela? Teoria aqui, foi o Gustavo Bebiano, o presidente exercício do PSL, que aparentemente disse que você foi o tradutor oficial aí dessa conversa entre o Trump e o Bolsonaro. Enfim, eu não sei se de fato partiu do Bebiano ou não, mas o Bebiano é um amigo querido para mim, que eu colecionei ao longo do último ano, mas é até importante usar a oportunidade aqui com vocês para esclarecer que, por mais que isso tenha sido uma manchete que tenha dado uma vazão imensa, de fato não fui eu que conduzi essa tradução. Eu poderia muito bem, enfim, eu estava até ali presente na apuração dentro da residência do presidente eleito. Eu cheguei a ser designado como o cara que ia fazer essas traduções com todas essas, enfim, esses dignatários e embaixadas e consulados. Eu estava, logo após o pronunciamento oficial do presidente eleito para o mundo, na televisão, ele se direcionou a outro local, só restrito mais para os familiares dele, e ele começou a falar com a multidão que estava aglomerada fora da casa dele. Só que eu estava com o Renan, que é o quarto filho dele, já ali na euforia, querendo comemorar, com os braços da galera, no trem elétrico, estava concentrado lá logo fora do condomínio dele. E nisso começou a me ligar no telefone, que enfim, o Itamaraty designou o presidente do Paraguai, o presidente do México, e eu não estava podendo falar com ele, eu estava tentando segurar até em respeito total e absoluto ao momento da família ali. Só que aí ligou o cônsul americano, chegou a ligar para mim, eu falei que agora ou nunca eu preciso adentrar a casa dele, vamos lá, Renan, a gente chegou a entrar na casa, mas tinha acabado de encerrar a ligação com o Trump. O presidente eleito eventualmente chegou até a me confidenciar um pouco do conteúdo de como é que foi uma conversa cordial, rápida, de alinhamento de propósitos aí para os próximos anos, só que de fato não fui eu. Mas o fato é que a manchete é muito legal, vende bem, né? Pô, logo eu que tinha essa figura curiosa ali dentro do núcleo duro do presidente eleito, que estava ali presente, tinha feito 1 semana e meia antes um vídeo que deu uma baita vazão, viralizou. E então foi uma manchete muito curiosa, de fato, mas de fato importante esclarecer aqui de uma vez por todas e sepultar essa desinformação. Não fui eu que conduzi a tradução, apesar de que teria sido uma honra pra mim. O que eu ia te falar era que, pelo amor de Deus, você pode viralizar um outro vídeo. Não sei se você sabe, aqui em São Paulo tem um meme, que é o meme da Beth, que fala consigo mesma, que gravaram ela. Aí você pode fazer um meme da Beth com o Bolsonaro. Você pode ligar com a voz do Bolsonaro pro Bolsonaro. Já pensou? Eu já vi algumas vezes as pessoas ligando pra ele, enfim, amigos em comum, aí meio que ele chegou a atender o telefone, e aí a pessoa do outro lado da linha falou assim, para André, para de falar comigo, pô, aí ele, não André, não, pô, presidente aqui, tá ok. Tem alguma restrição de piada pra imitar o Bolsonaro? Aliás, deixa eu mandar um beijo pra amiga que tá ouvindo a gente no trânsito, beijo Greta Antuane. Mas tem alguma restrição pra fazer piada com ele? Não, a minha imitação do presidente eleito é muito pautada para tentar fazer algo mais impressionista, onde eu quero pegar sempre as nuances, os trejeitos, os maneirismos, as particularidades dele e não partir para aquela imitação mais banal de só me limitar falando no tocante, tal, ok, aquela coisa, mas tem, mais exacerbada, exagerada assim, entendeu? Então eu tento me pautar muito para fazer a imitação precisa, o máximo possível. Por exemplo, presidente Bolsonaro, presidente eleito. Tivemos uma reflexão aqui sobre a questão das armas, tal, a liberação, o porte de armas. O senhor poderia dar o teu parecer novamente aqui para os nossos ouvintes? Essa discussão veio em torno aí da matança que aconteceu em Campinas. Eu tenho que dizer, Edgar, vou dizer para você, o ser humano só respeita aquilo que ele teme, tá ok? Isso aí é básico. Quem não entende isso está completamente desconexo da realidade dos brasileiros aí, tá ok? No tocante a essa questão da liberação, eu vou dizer uma coisa para você. Por decreto executivo, vou liberar a pistola .50. Um saco de cimento no peito do vagabundo e acabou, porra! Caraca! Aconteceu. Vai, Paulinha. Não, é que tem muita gente aqui no Twitter pedindo meio umas dicas, um tutorial para imitar Bolsonaro, assim, 3 pontos que você deve cobrir, sei lá, alguma coisa do tipo. Você tem que forçar a sua sobrancelha para baixo, assim, dar aquela arcada, né? Porque você já fica arregalo os olhos.
uma mão um pouco meio defensiva, assim, mas gesticulando muito de baixo para cima, assim, muito quase que freneticamente. E você tem que fazer uma língua presinha, não é tão presa que nem a do presidiário, por exemplo, tá ok? Mas você tem que fazer de vez em quando. Ele não sempre faz o R de Eldorado Paulista, de onde eu sou, tá ok? Então ele tem nuances, entendeu? Não é tão fácil transmitir um tutorial, mas certamente a questão dos maneirismos aí você pode fazer, arcar a sobrancelha e fazer com as mãos assim meio freneticamente e fazer a voz assim, levanta o tom, mas você pode fazer mais baixo aqui também. Ô André, você gostou falando em tutorial, você gostou das imitações que o Marcelo Adnet fez recentemente de vários políticos, em especial do Bolsonaro? Olha, o Adnet para mim sempre foi uma grande referência. Ele realmente fez um trabalho bem legal de tentar fazer as imitações de todos os presidenciáveis, só que ficou um pouco nítido que ele não conseguiu mascarar talvez ali a predileção dele, talvez por alguns candidatos, entendeu? Aí ele levou um pouco mais, pelo menos na imitação do Bolsonaro, acho que ele pegou as coisas mais, enfim, polêmicas e tentou amplificar elas, entendeu? Dar um peso maior a elas, entendeu? Então é um pouco diferente da abordagem que eu adotei em relação a essa imitação, que foi demais tentar me ater exatamente ao que de fato ele fala. Só que aí enfim, ele só extrapola meio que pro absurdo, entendeu? Respeito muito o trabalho dele, sou fã desde cedo, só que, enfim, eu também fiz todas as minhas versões de vários presidenciáveis, só que eu queria ressaltar aqui que, em especial, na minha opinião, ele se destacou muito no Haddad, que ele fez um trabalho que não tem tantas particularidades, mais difícil, então, parabéns para ele nessa imitação, fora essa da Marina e do Romário. Eu sei que essas três ele se destacou muito. A do Almoedo ele fez bem. Eu até me garanto até em relação a isso. E o Lula, você não vai fazer? Porque... mas você quer me botar aqui agora? Tô tentando descansar agora, tá muito cedo pra acordar. Tô aqui atrás da grade, Paulinha, me deixa dormir um pouquinho. Ô André, mas você falou tô lendo 5 livros por dia. Você não leu isso? Ô André, você falou que ficou claro a preferência política do Adnet, mas você acha que as suas não ficam claras também quando você imita os outros? É uma pergunta genuína. Claro, assim. claro. A pergunta é se eu também não consigo... se você acha que você consegue disfarçar suas preferências políticas, por exemplo. De novo, eu tento me ater muito a fazer algo bem preciso, de acordo com o discurso que de fato os candidatos falam. Aí fica ao critério de vocês dizer se eu consigo ou não evitar inserir um pouco das minhas posições. Ô André, me despertou a curiosidade aqui, você que falou que você teve esse acesso aí ao Bolsonaro, Isso. Né, essa proximidade com o Bolsonaro. Como que você vê o Bolsonaro como uma pessoa comum, assim? Vamos tirar aí as propostas do Bolsonaro, o que ele quer fazer como presidente. O Bolsonaro como pessoa, no trato pessoal ali, como que você enxerga? Aliás, Vini, só para complementar a tua pergunta, que vai no mesmo sentido, essa campanha foi muito atípica, né? E ele teve uma perspectiva privilegiada. E teve um episódio, né, que a gente tem que falar, que foi do atentado à vida do presidente eleito, que você deve ter visto aí... o drama da família, exatamente, né? O drama da família ali, e, enfim, como ele enquanto ser humano, né, por assim dizer. Conta aí pra gente um pouco. Você abriu a pergunta dizendo que ele é exatamente um ser humano comum, e é isso que ele é. A simplicidade dele é, assim, nítida, ele não força isso, ele é quem ele é, a autenticidade dele é, assim, indiscutível, é muito claro isso pra mim. E ele tem uma sensibilidade, assim, de querer sempre fazer com que as pessoas que estejam em volta dele, independentemente de status, de qualquer categoria, qualquer característica sua, ele faz questão de te acolher e tentar te deixar bem e leve, deixar um ambiente leve. Ele é esse cara, entendeu? Não gosta de ambientes pesados. Eu te dou um exemplo aqui. Eu fui o portador das más notícias para Michele, nossa futura primeira-dama, quando ela estava nos estúdios que a gente montou lá dentro de casa, gravando com o pessoal do curso de Libras dela, né? Sim. Que ela faz um trabalho, uma ação social maravilhosa nesse sentido, que a gente teve o prazer de poder conviver com ela também nisso. E aí eu fui o cara que, quando teve aquela erupção da notícia, o Brasil inteiro parado em torno daquilo, logo eu tive que ser o cara que tive que, enfim, comunicar a situação, e a situação foi se agravando, o WhatsApp em polvorosa para tudo que é lado, uma desinformação danada, então foi difícil lidar com isso, mas o fato é que era véspera de feriado, a gente estava até
matriculado, vamos dizer assim, para estar com o presidente na parada de 7 de setembro no dia seguinte, foi no dia 6 de setembro, se não me engano, tenho quase certeza. E eis que a gente foi em direção a Juiz de Fora com ela. A primeira providência que a gente tomou foi, enfim, se solidarizar, estar com ela num momento, enfim, dramático daquele. A gente chegou a estar com a gente chegou na Santa Casa de Juiz de Fora, um clima realmente, enfim, de tensão pairando no ar, total. Ela se mostrou uma mulher fortíssima, uma história de vida belíssima que eventualmente o Brasil vai ter o prazer de conhecer, tenho certeza, mais a fundo, né? E o fato é que no momento que ela se manteve muito forte ao longo do caminho, mas quando ela, enfim, teve o primeiro contato com o marido dela, ela, enfim, naturalmente desabou em lágrimas, certamente, compreensível. a situação, né? E ela mencionou que eu e meu pai, a gente estava lá presente, e meu pai foi falar com ele e eu fui me aproximando dele. E esse é o Jair Bolsonaro que eu conheci, diante daquele trauma absurdo, aquele atentado macabro que foi desferido contra ele. Ele ainda assim tem a leveza e a sensibilidade de querer me fazer, enfim, ele, pelo menos comigo, ele fez questão de me chamar, eu fui me aproximando dele, ele foi, enfim, abatido ali naquela situação, enfim, dificílima. Ele fez questão, ele levantou assim, o olho para mim e falou: ô garoto, se você continuar me imitando, eu vou começar a cobrar direitos autorais, tá ok? Tá ok. Vamos ouvir alguns outros aí. Por exemplo, queria ouvir o secretário da Fazenda, que ele foi escolhido pelo Dória, né? É isso? O Henrique Meirelles, por favor. Chama o Meirelles. Chama o Meirelles. Meirelles, não deu certo aí a campanha à presidência, né? Não deu. O fato é que nós tentamos de tudo, gastamos uma quantidade considerável do nosso patrimônio, mas fizemos um trabalho digno. Afinal, o governador eleito, João Dória, acaba de me convocar e me chamar para liderar as finanças do estado de São Paulo. O senhor ficou satisfeito com o convite? Você aceitou? Satisfeitíssimo. De bom grado? Acho que, enfim, farei um trabalho digno e dizer que não sou o candidato, nem a pessoa que representa os bancos, sou sim o cara que representa o emprego e a renda! E o Dória? O Dória gostou de ter o Henrique Meirelles, não? Lógico que gostamos. Nós acabamos de convocar, chamamos o Meirelles. E é isso que nós vamos fazer gestão, administração, agora para todo o estado de São Paulo. Nós não nos limitaremos a sonhos pequenos. São Paulo pode alçar voos maiores. Nós vamos fazer um grande programa de desestatização em São Paulo. Fazer através de parcerias, concessões e PPPs. Nós vamos fazer um grande trabalho para São Paulo. E o Meirelles foi chamado para incluir ele na nossa equipe. Então nós vamos fazer um trabalho digno e importante para São Paulo. O senador Álvaro Dias, por exemplo. Nós estamos aqui hoje no Morning Show da Jovem Pan. Um grande prazer dizer para você que transmiti minhas sugestões para o presidente eleito, dizer que ele deveria ter um nome arrojado, inédito para liderar o Ministério da Justiça, o Sérgio Moro. Além disso, o Ministério da Pesca, que agora foi acoplado ao Ministério da Agricultura, mais um nome jamais veiculado, um nome forte, de timbre, de tônus, o Sérgio Moro. E além disso, o terceiro nome para o Ministério da Infraestrutura, o Edgar Piccoli. Nossa, André, Edinho! agora, já que o Sérgio Moro foi tão citado agora pelo Álvaro Dias, né? Eu queria saber como que ele se sentiu aí representado durante a eleição e agora também como ministro da Justiça, né? Não, agradeço a confiança e nós vamos fazer o trabalho que o presidente espera de nós. Nós, enfim, fomos conferidos uma grande responsabilidade. E nós pretendemos devolver essa confiança através de muito trabalho, zelando pelo Estado Democrático de Direito e fazer um esforço direcionado para, enfim... Não, nós vamos fazer um trabalho digno, justo. É assim que eu pretendo exercer minha profissão, a partir de agora. André, alguém já não gostou de alguma imitação que você fez? Algum político já te procurou? E deixa eu aproveitar e emendar uma outra pergunta. Já que você partilha da privacidade e da intimidade da família Bolsonaro, como é que eles estão com a reação às escolhas de alguns dos ministros e também com relação a essa polêmica que tá rolando do motorista semana? Você chegou a falar com eles sobre isso? Não, e é importante até ressaltar isso. Desde o término da campanha, nosso vínculo, assim, não há nem mais remotamente nenhum vínculo formal com a transição governamental. Tenho certeza que eles estão fazendo um trabalho sólido lá, mas também não compete a mim, enfim, comentar em relação a isso. Tenho certeza que as coisas vão se orientar como elas devem e
torço para que isso acabe, que os fatos sejam esclarecidos o quanto antes e que, enfim, que a gente possa, enfim, começar a olhar adiante. E algum político já reclamou? Pelo contrário, a grande maioria só, enfim, eu costumo dizer, a imitação é uma homenagem que eu poderia dar a alguém, entendeu? Não eu, mas qualquer imitador é uma grande homenagem ao trabalho que você faz para poder, enfim, capturar um pouco da pessoa. É até uma forma de criar laços, empatia, então é sempre uma agenda muito positiva essas imitações e certamente já houveram casos no passado, por exemplo, até o Carioca com o Jô Soares é um que salta a minha memória aqui, que, enfim, causou um certo desgaste ali no momento, mas também, enfim, comigo é sempre uma agenda positiva. Eu não lembro de ter tido nenhum problema nesse sentido. Alguém me mandou um WhatsApp aqui perguntando se você imita Pablo Vittar. Não vou nem... Mas deixa eu perguntar para outro do cast aqui, aliás. O Celton Mello tá aqui com a gente. Eu queria falar o seguinte pro Celton. Eu vou falar o seguinte pro Celton. O Celton, o André Marinho tem um canal, não sei se você sabe, Celton, no YouTube. Eu gostaria que você pedisse para ele soltar um trechinho desse canal, Celton, pra gente ver de um vídeo que ele fez aí. É um vídeo muito novo que ele fez aí. Eu queria que o Celton pedisse para ele soltar pra gente. Produção, eu quero, por favor, que vocês tentem soltar agora o vídeo do André, acabou de soltar ontem, e foi os 3 M's, né? O Sérgio Moro, o General Milton Mourão e também o Zé Mourinho, Mourão. Então, vocês vão gostar do vídeo aí. Solta, Bruno. Cadê o vídeo? 10 de dezembro de 2018, Centro Cultural Banco do Brasil. Gabinete de Transição do Governo Bolsonaro. Brasília. Olha só, no meu entender, esse aí tem titica na cabeça. E no que depender de mim, a gente troca ele antes da Copa. Agora vou ter que desligar aqui, que chegou o General Augusto Mourão. Que? Hamilton? O de Holanda? Ah, sim, General Hamilton Mourão. Claro, meu vice-presidente. Tá ok, valeu. Mourão, senta aí, por favor, senta aí. Ô, Mourão, no tocante às suas declarações aí, tá difícil, hein? Afinal de contas, desde aquela maluquice tua de falar do 13º, já foram mais umas 13 caneladas aí. Pelo amor de Deus! Olha só, porque no meu entender, às vezes parece que você saiu da tal fábrica de desajustados. Até insolente você tem sido. E no tocante a essa tal insolência, só faltou mesmo alguém explicar que raio de negócio é esse aí, tá ok? Mas eu não lhe convoquei aqui para falarmos de você. Afinal de contas, você sabe que precisamos substituir o sujeito que senta na cadeira, que para muitos é a mais importante do Brasil aí. E no que depender de mim, faremos isso logo, pra ontem, porra. Veja bem, capitão, quer dizer, presidente, sobre essas ditas caneladas, o que chamas de impropérios, eu chamo de sinceridade. Presidente, sempre digo e sempre repito, eu serei o seu escudo e a sua espada. Ô, Mourão, pera lá. No que depender de mim, você só fica com o escudo e olhe lá. Os textos, é você que faz Celton? Os textos? É um excelente texto, né? Ele tenta fazer realmente uma coisa bem legal, mas não se compara com o trabalho que eu fiz fazendo palhaço, trabalho com o Lona Piovani. Também fiz vários curtas, vários longas, enfim, mas o garoto promete. Ô, Edgar, pra se despedir, será que a gente podia chamar também o... Quem tá faltando? O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes? Pô, Eduardo Paes tá aqui, né, pô? Você quer falar comigo, pô? Agora sabe, editor, pô, tá aqui na rádio. Fazendo um trabalho bonito, né, pô? Até as palmas aí pros Morning Show. O Morning Show tem feito um trabalho maravilhoso, né, pô? Mas agora, enfim, a gente vai se reinventar agora, né? Não, tem mais uma que tem que pedir, que é a do... Qual? Fez todos os presidenciáveis. Cadê o Daciolo? Ele tá por aí? Glória a Deus. Dizer aqui que todo mundo do Morning Show é maçom. Faz tudo parte da Comissão Trilateral Clube de Bilderberg. Elite reptiliana agindo aqui com vocês. Nação tá da transformação, Brasil. Vamos mudar esse país, Ô, Daciolo, tem gente da Ursal aqui, meu. Todos da Ursal. Pode crer. Tá aí, com a gente aqui no Morning Show, aqui
aqui hoje recebendo aqui esse talento aqui que desfilou várias imitações pra gente aqui no Morning Show. Queria agradecer aqui a presença do André Marinho. Obrigado, André, pela presença aí. Edgar, parabéns pelo talento aí, cara, nas imitações. Obrigado, Edgar, pela oportunidade. Tamo junto aí, todo mundo do Morning Show. Obrigado pros ouvintes aí. E, enfim, qual que é o seu canal pra quem quiser te achar? Canal André Marinho, esse é o nome. Tá no YouTube, acabei de lançar um vídeo ontem, tem uma segunda parte com a presença do Trump no final que eu vou soltar semana que vem e, enfim, seguimos nessa toada aí. Tem muita coisa boa vindo de agora em diante, tenho certeza disso. Isso aí, aproveitar e pedir pro Bolso, presidente aí, vamos lá, a hora certa pra gente, horário de Brasília, não pode esquecer, porque estamos em rede nacional, hein? E que horas são exatamente aqui? Nós estamos 11h01 da manhã, 11h02 agora aí, acabou de virar, tá ok? Pessoal, um forte abraço pra vocês aí. Agradecer o apoio, carinho, a consideração e seguimos fortes aí. Tá okay? O horário é de Brasília. O horário é de Brasília. Estou indo pra lá pra aquela porradaria agora aí. Tá okay? Sebrae Digital com Marta Gabriel. O Sebrae Digital está no ar. Aqui você vai conhecer termos essenciais da transformação digital que o mundo está vivendo. Uma palavra por episódio, formando um mini dicionário sobre o assunto. E por que a transformação digital é tão importante? Porque o mundo está mudando em um ritmo hiperacelerado por causa da tecnologia. E os negócios que se adaptarem melhor nesse cenário terão mais chances de destaque no mercado. Para iniciar essa temporada, nada melhor do que falar sobre VUCA, V-U-C-A. Essa sigla surgiu no final do século passado para descrever as mudanças das condições gerais do planeta, o mundo VUCA. V de volátil, que significa que muda o tempo todo, então precisamos ter criatividade para encontrar novas soluções e resiliência para conseguir enfrentar. U de incerto em inglês, que significa que está cada vez mais difícil fazer previsões, portanto é necessário flexibilidade e agilidade para se adaptar ao imprevisto. C de complexidade, que significa que tudo está cada vez mais conectado, aumentando a nossa dependência de tecnologias e pessoas. Isso requer colaboração e multidisciplinaridade. A de ambíguo, que significa que não existem respostas precisas para tudo. Lembra da polêmica do vestido, que alguns enxergavam preto com azul e outros dourado com branco? É o mesmo vestido e todos estavam certos, mesmo com respostas diferentes. Nesse contexto, abertura, tolerância e coragem para escolher um caminho são fundamentais para o sucesso. E o seu negócio está preparado para o mundo VUCA? Aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital e saiba mais sobre o Dicionário da Transformação Digital em youtube.com/Sebrae. Receita Federal está cobrando 69 milhões de reais em impostos e multas do jogador Neymar. Vini, que processo é esse exatamente? Falamos recentemente do Ronaldinho Gaúcho, que entregou o passaporte agora para a Polícia Federal, e agora o Neymar. Parece que jogador é recorrente essa história de sonegar imposto ou ter multa ali a pagar. O que aconteceu com o Neymar dessa vez? Essa história na carreira do menino, né, do santo, do gênio Neymar, né, que a gente não pode falar nada do Neymar, porque ele é um grande jogador, é um craque brasileiro, né? Mas enfim, a Receita tá cobrando aí 69 milhões. O fato é que ele caiu nas malhas da Receita. Mas continua caindo, né? 69 milhões de reais, então a Receita tá cobrando, Edgar. Essa acusação é da transferência do Neymar para o Barcelona, quando ele jogava aqui no Santos. Nossa, faz tempo então. Faz tempo, né? Em 2013 que aconteceu essa transferência, o Barcelona pagou 40 milhões de euros para as empresas que administram ali as finanças do jogador, empresas que também envolvem ali o pai e empresário, né, do Neymar. Deste valor dos 40 milhões de euros, tinha ali impostos que deveriam ser pagos à Receita, e a Receita entende, né, que essas empresas acabaram aí pagando um valor abaixo. Então, o processo acabou acontecendo em 2015 e o processo original pedia 188 milhões de reais do Neymar. Os advogados de defesa
entraram, obviamente, com alguns recursos, falaram que já tinham pago ali algum valor, entraram no CARF, né, que é um órgão ligado ali ao Ministério, à Receita Federal, perdão, e aí eles entenderam realmente que já tinha sido pago algum tipo de valor, mas que ainda apresentava algumas irregularidades. Então, esse valor acabou sendo abatido, mas para a defesa do Neymar, que eles comemoraram até no ano passado, uma vitória na justiça, eles iam ter que pagar por volta de 8,7 milhões. E agora vem a informação que não é bem assim, porque este valor aí é do remanescente do processo mais uma multa de 150%. Por quê? Porque eles entendem que houve aí uma manipulação realmente. Houve aí um dolo, né, em tentar desviar, não pagar esse valor, né, essa tributação. Então, esse valor acaba chegando aí a 63 milhões de reais. Obviamente que ainda cabe recurso, os advogados de defesa dizem que estão tranquilos, que foi tudo dentro da lei e que a justiça, no final, vai dar causa ganha aí para o Neymar. Vamos acompanhar os próximos capítulos desta novela do Santo Neymar. Falado, Vini. Bom, vamos lá. Agora o assunto é a repercussão da capa da Time com a pessoa do ano de 2018. A prestigiada revista americana fez uma escolha que foge um pouco, vai lá, do padrão, né, Paulinha? Conta pra gente. Não é a primeira vez que a Time escolhe um grupo, né? No ano passado a gente teve as mulheres que vieram a público denunciando abuso sexual, então aí a gente tinha um grupo de pessoas. Em outras ocasiões isso também aconteceu, mas é a primeira vez que esse grupo é formado por jornalistas e que inclui, inclusive, uma pessoa morta, né? O Jamal Khashoggi, que foi assassinado em 2 de outubro desse ano. Esse repórter do Washington Post, que foi ali para um consulado. Você se lembra? A gente acompanhou aqui a história, o mundo inteiro acompanhou a história do desaparecimento desse homem e depois as evidências de que ele muito provavelmente foi morto ali mesmo, ali dentro e amando do herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Então, quer dizer, apagou-se uma voz ativa contra o reino saudita. Ele era um crítico à Arábia Saudita e acabou aí assassinado. Então, ele é uma das capas. A gente tem outras 3 capas, lembrando o que eles chamaram de os guardiões da guerra sobre a verdade, né? Então, os guardiões e a guerra pela verdade. Então, esses jornalistas que buscam a verdade e expor essa verdade. Então, a gente tem também a Maria Ressa, das Filipinas, ela que é perseguida pelo governo do Rodrigo Duterte, que a pretexto de combater as drogas, ele provocou aí execuções extrajudiciais que mataram cerca de 12 mil pessoas nas Filipinas. A gente tem também o Alone e o Kiwan Sowo, que são repórteres da Reuters, que estão presos. Então, é essa capa que a gente tem as mulheres com as fotos nas mãos, né? Exatamente também por denunciar a morte de uma etnia perseguida em Mianmar. A gente tem também a equipe do jornal Capital Gazette de Anápolis, nos Estados Unidos. O que aconteceu com esse jornal? Essa foi a história que eu menos conhecia. A gente teve a entrada de um homem dentro da redação, né? Esse homem, o Gerald Ramos, e ele entrou ali para se vingar de matérias que haviam sido publicadas pelo jornal de abuso sexual, de violência sexual, que envolviam o nome dele. E nisso ele entrou ali, ele matou 4 repórteres e um assistente de vendas. E o repórter responsável pela matéria e nem o editor responsável por essa matéria, eles nem estavam ali. Então, tipo, uma pessoa querendo calar a imprensa, atirando em inocentes. Quer dizer, são histórias aí marcadas e trazidas pela capa da Time. E a matéria grandona cita muitos outros casos de jornalistas do mundo inteiro, Edgar, né? Inclusive jornalistas brasileiros. A Time cita, por exemplo, a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que foi a responsável por publicar a notícia sobre o esquema de WhatsApp que envolvia a campanha de alguns políticos, inclusive supostamente a campanha do Bolsonaro. Diz a revista Time, abre aspas aqui: no Brasil, a repórter Patrícia Campos Melo foi alvo de ameaças depois de informar que partidários do presidente eleito Jair Bolsonaro haviam financiado uma campanha para espalhar notícias falsas sobre o WhatsApp. Diz a revista Time. A matéria ainda ouviu a Cristina Zahar,
que é da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que comentou os ataques do Bolsonaro à imprensa, dizendo que com a polarização, a crença em sua própria verdade se fortaleceu e não importa se os outros dizem que é mentira. Estes são novos tempos, realmente novos tempos, e os jornalistas precisam encontrar maneiras de lidar com isso. É muito verdade, as pessoas têm se informado pelo WhatsApp da tia e após verdades virou uma realidade no mundo do jornalismo. A liberdade da imprensa também anda muito ameaçada. Acho bem oportuna a capa da Time. Vamos aqui em frente, vamos falar da terceira temporada do Masterchef, Paulinha, aproveitando aí. O Masterchef Profissionais, Fefito vai comentar, terminou ontem. Com ou sem emoção foi? Como é que é? Você gostou, Paulinha? Muito emocionante. A terceira temporada desses que são os profissionais, e aí a gente consegue ver aquela cozinha em alto nível, né? Os caras preparando pratos incríveis mesmo. Que deixou bastante impressionado os jurados. Foi uma disputa pau a pau, digamos assim, cada um se superando, os jurados elogiando os dois. A Paola Carosella, que é super exigente, a gente sabe, mas que também é coração, chegou a se emocionar ali e também nas redes sociais. Ela escreveu no Twitter dela que foi a melhor final de todos os tempos e de todas as galáxias. Obrigada, Will e Rafa, obrigada a todos. E quem ganhou foi o Rafa. Eu separei um trechinho da Paola no programa, a justificativa dela sobre a escolha do vencedor, como foi o desafio dela para ela escolher quem foi o melhor. Rafa, Will, vocês deram um show de gastronomia como o Masterchef e o Masterchef Profissionais não viu até hoje. Ficamos arrepiados, eu fiquei arrepiada. Vocês demonstraram para o Brasil o que é a gastronomia profissional. A cozinha é paixão, é amor, é um ofício. A gastronomia é paixão, amor, ofício e arte. Vocês podem explicar a arte? Eu não posso explicar a arte. A arte te toca ou não? Os dois são talentosos pra caramba, os dois têm a técnica, os dois têm ofício, os dois são cozinheiros. A arte de um me tocou mais que a do outro. A arte de um me derrubou. E aí, surgiu até uma polemiquinha de internet. Você sabe, Edgar, que nem sempre o melhor cozinheiro é o mais simpático, é o que as pessoas mais gostam, né? E aparentemente as pessoas torciam mais pro William, ao invés do Rafael, Baita que bala, foi Rafael, né? o vencedor. Então, mas é um dado curioso isso, porque você vê, quando você tá num restaurante, você come um prato maravilhoso e muitas vezes você não sabe nem a cara do chefe que faz. Como é um programa de televisão, um reality, isso conta, né? Pelo menos pro público. Mas para como o é público. decidido pelos jurados, foi o que a Paola falou. Vocês têm o papel de vocês, de analisarem as pessoas, a personalidade no programa. E a gente tá ali pra provar e falar de gastronomia. Ela respondeu pra Band e depois fez um post brindando com todo mundo aqui dos bastidores no Twitter dela, dizendo assim: a verdade nem sempre é compreendida. A verdade é rara, nós todos fazemos verdade. É gastronomia, é só gastronomia. O que eu percebi é que os pratos do Rafael eram mais clássicos do que os do William, que eram bem ousados. Ele fez uma sobremesa com a selga. Era uma coisa meio esquisita, assim. Também acho meio louco que a Paola tenha dito que essa foi a maior e melhor final de todos os Masterchefs, porque essa edição do Masterchef foi uma queda de audiência em relação às anteriores. Afinal, foi bem, segundo a prévia, a gente ainda não tem os dados consolidados. Teve média de 5 pontos com pico de 7. Eu acho que foi a qualidade dos participantes, né? Porque assim, em audiência o programa deu uma queda. E ontem eu publiquei no meu blog, aquele Mexer Esperto, se você quer ler, vai lá no jp.com.br/Fefito e ler lá que o Masterchef com celebridades, que era um plano da Band, foi abortado por causa da crise financeira. O que aconteceu? A Band queria fazer um especial de fim de ano em 5 episódios com famosos nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países já acontece um Masterchef com famosos. Só que a crise financeira que tá lá abarcando o país todo e também chegou nas emissoras de TV foi tão forte que não tinha como bancar o programa, porque afinal de contas teria que se pagar cachês muito altos para essas celebridades. Elas não cozinhariam por um cachê de BBB, digamos assim. Então a ideia foi engavetada. No ano que vem, quem sabe, a Band retoma. Eu ia adorar ver famosos cozinhando e eu já desafiaria você, Edgar, a fazer um ovo frito. Sou bom de ovo frito, hein, rapaz? Posso atender ao pedido. Esse aqui é com a gema mole, com a gema dura, esse aqui é ele furadinho. Não, gema mole, por favor. Vamos em frente aqui no Morning Show, aqui já estamos engatando a reta final, mas temos muito a tratar ainda.
Voltando à política agora, a futura titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu ontem o Estatuto do Nascituro. A pastora disse que deve priorizar a tramitação do projeto de lei sobre a criação do Estatuto. A matéria, que está na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, restringe os direitos da mulher em relação ao aborto e prevê o pagamento de uma pensão para mulheres vítimas de estupro que decidirem manter a gravidez. Vamos lá, Caio, te ouvindo a respeito desse tema aí, polêmico, mais uma vez, em que termos você acha que essa discussão deve acontecer? Eu li a matéria e me chamou a atenção que é falar em restrição de direitos da mulher, quando na verdade tem uma aspas até da futura ministra falando que ela é contra mudanças na legislação atual, né? A gente já tratou disso. Não seria uma necessidade esse Estatuto do Nascituro, né? Que é todo ser humano concebido ainda não nascido, não seria uma necessidade se a legislação atual não tivesse sob ataque, né? Falando no contexto aí da ADPF 442, né, onde se discute a autorização de aborto contra o texto legal até a 12ª semana de gestação, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma reação do Executivo e do Legislativo para não permitir que o STF saia por aí legislando, né? É muito importante a gente falar que o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, que no artigo 4 fala que o direito à vida ele existe desde o momento da concepção. O artigo 5º da nossa Constituição trata da inviolabilidade da vida e o nosso Código Civil também vai nesse sentido desde a concepção, né? Então, só falando um pouquinho sobre esse Estatuto do Nascituro, ele tem algumas coisas muito positivas. Por exemplo, pensão para a vítima do estupro. Lembra aquela conversa sobre direitos humanos para todos, inclusive para as vítimas? A gente está tão acostumado com o tal do Bolsa Presidiário, né, o auxílio reclusão. Agora, finalmente, a gente vai ter uma assistência para a vítima, inclusive a obrigação de pagamento pela, vamos dizer assim, pela formação, pela criação dessa criança pelo estuprador. Isso tem que ser regulamentado de uma forma inteligente para que não haja nenhum tipo de relação entre agressor e vítima, que é uma coisa muito penosa do ponto de vista psicológico, mas o sustento da criança pago pelo estuprador naturalmente é uma coisa positiva. Também trata da adoção da criança que nasce aí de uma relação de estupro, né? A mãe pode dar essa criança para adoção, mas assim, no geral, é a valorização e amparo da maternidade, enfim, como valor social. Eu achei a ideia positiva no geral. Agora, 11h24, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. E hoje, hein, no aniversário de Silvio Santos, em 88 anos, né? Como é que será que os imitadores fizeram essa homenagem aqui pelo nosso WhatsApp? Vamos conferir aí. Solta, Bruno. Vem pra cá, Morning Show, vem pra cá. Vai rolando. Ai, vai, show pra lá. Vai. É isso aí, Silvio Santos. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Um feliz aniversário. O senhor é o mestre da televisão brasileira. Uma inspiração para todos nós brasileiros. Feliz 88 anos de vida. Não é para qualquer um. Saudável, lúcido e levando muita alegria para todos nós brasileiros. Aquele abraço do seu grande fã, Douglas Ramos. Olá, bom dia pra você, bom dia auditório, bom dia Jovem Pan, bom dia Morning Show. Aí, aqui quem fala é o Cleiton de São Paulo, São Caetano. Aqui vai uma homenagem ao Silvio, homenagem pra mim mesmo. Parabéns Silvio, parabéns pra mim. 88 anos, olha aí, tô novo. Vou cantar aqui um parabéns especial para o Edgar. A pipa do Edgar não sobe mais. Oi, a pipa do Edgar não sobe mais. Aí, oi Vinícius, pode continuar me imitando, você está sensacional. Aí, obrigado, tchau, obrigado. Até o próximo programa. Oi. Foi boa essa aí, mandou bem, hein, cara. Apesar do sarrinho aqui, que tirou com a minha pessoa. Você não vai vestir essa carapuça jamais. Minha pipa sobe ainda. É isso aí. E sobe alto. Lá no alto, querido. Fomos pros TTs, Paulinha, como é que é? Fomos, queridos. E quem ganhou o kit do Morning Show foi Marcos Martins. Que maravilha. E pra fechar aqui com o ex-governador Geraldo Alckmin para o encerramento desse programa solene. Olha, queria cumprimentar aqui o Edgar, dizer que Vinícius reconheceu
Daniel Arcon, Fefito, Paulinha, Caio, fazem um grande trabalho aqui no Morning Show. Vocês realmente orgulham São Paulo todo dia nas rádios. Dizer que agora me restou ser professor de faculdade. Agora, afinal, porque depois de governar por 4 décadas São Paulo, eu também tive 4% no meu resultado. Tá aí, André Marinho. André, obrigado mais uma vez pela presa aqui no Morning. Obrigado, todo mundo. Valeu, garoto. Tamo junto. Tamo junto. Agora 11h30. Vamos ficando por aqui, mas prometemos voltar à nossa programação amanhã às 10 da manhã, viu? Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Gostou, Paulinha? Adorei. Foi Tô bom, muito né? feliz. Programa- Passo a pipa e tudo mais. Um programa bem Parabéns. mais. Um programa Parabéns. mais. Tchau pra quem levanta a pipa. Vamos nessa. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.